E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa segunda parte da nossa aula, falando aí sobre os conceitos de qualidade dentro da segurança do trabalho, né? Qualidade voltada à segurança do trabalho. E aí eu tenho uma indagação que eu faço. Como nós vamos aplicar esses conceitos de qualidade vinculados à segurança do trabalho dentro de uma organização? Bom, eu vou ser bem sincero com vocês. A primeira parte é a organização querer isso. Ela está disposta, porque isso vai haver um investimento de tempo, financeiro e de recursos para que a empresa faça isso, para que ela alinhe seus processos. E nesse alinhamento desses processos ainda a gente vai ter, vamos dizer assim, a resolução de problemas que vão ter um investimento. Certo? Então toda essa preparação para que a empresa entre num processo de qualidade e também num processo de segurança do trabalho requer dinheiro. Porque nós falamos muito da questão, vamos dizer assim, da consciência, do lado bonito, da forma, segurança do trabalho, qualidade, tem que ser feita para a empresa, para o trabalhador e tal, sim, mas vocês têm que ter noção que tudo envolve gastos. Então, um projeto de implantação de um sistema de qualidade, ele tem que ser todo detalhado, no que vai ser feito, no que vai ser gasto, no que vai ser mudado, para que se possa, dessa forma, implantar o objetivo, que é a gestão da qualidade. E como se faz isso? Como se implanta fundamentos de uma norma ISO dentro de uma empresa? Porque quando eu falo de gestão da qualidade, quando eu falo de qualidade, eu falo de ISO. Essa norma internacional que foi criada justamente com padrões para que a qualidade seja implantada de uma forma geral dentro de uma empresa. Esses padrões, eles vão se tornar em uma gestão ferramentas. Ferramentas iniciais básicas. E hoje, com o advento da informática, do TI, né, e da inteligência artificial, novas ferramentas que vão nos ajudar a implantar mais facilmente um sistema de qualidade. Certo? Eu gostaria de falar para vocês que não existe o engenheiro de qualidade, existe o engenheiro de segurança do trabalho, pós-graduado em saúde e segurança do trabalho, né? Mas não existe o engenheiro de qualidade. Qualidade, para que você possa trabalhar com ela, professor, eu sou um técnico de segurança que queria trabalhar com qualidade, então você tem que fazer curso. Também com qualidade, professor. Então você tem que fazer curso. Nível de pós-graduação, né, em gestão da qualidade, auditor de qualidade, certo? Esses cursos trazem para vocês uma fomentação maior de como aplicar técnicas dentro de uma empresa. O que vocês estão tendo aqui são conceitos, são pérolas que eu estou jogando para vocês, para que vocês possam entender que a qualidade ela é importante. Então eu não vou parar de falar essa palavra, qualidade, junto com segurança do trabalho. Lembre-se, são pilares básicos de qualquer organização que se preze. Então essas ferramentas elas vão trazer subsídios. Existem ferramentas básicas que foram criadas, vamos dizer assim, no início dos conceitos de implementação da qualidade. Certo? A carta de controle é uma. Temos o histograma, diagrama de Pareto, diagrama de dispersão, fluxograma, esse é bem conhecido. Qualquer computador vem aí com fluxogramas para você montar. Interessante. Você pode montar o fluxograma, certo? Das datas que tem que ser cumpridas no processo eleitoral de CIP. Isso aí a gente faz tranquilamente. Então você que já estudou NR5 vai saber que de uma data para hoje tem determinados dias. Então você monta o fluxograma para acompanhar aquele processo de datas, para que nenhuma data saia fora do prazo, certo? Datas fora do prazo em um processo de CIPA é uma coisa totalmente perigosa, né? Entendeu?
Diagrama de Chikawa. Esse diagrama de Chikawa ele é usado até em perícias, certo? É uma ferramenta que evoluiu bastante. E uma simples folha de verificação, onde você tem lá dados a serem verificados, que é o princípio inicial, certo? De um checklist, uma lista de verificação, certo? Então aí, essas são ferramentas iniciais, onde quando a qualidade foi criada, quando os processos foram nascendo dentro de empresas como Toyota, Honda, eles usaram, você pode ver, Ishikawa remete a quem? Remete a um oriental, né? Então a qualidade ela nasceu justamente nesses países orientais, entendeu? Quem é que vai dizer que um carro da Honda não presta? Ou quem é que vai falar que um celular da Samsung não vale? Nada. Então vocês acham que esses conceitos nasceram aonde? Ah, professor, você já ouviu falar de 5S? Já sim, um programa de qualidade. O 5S, ele evolui dentro da gestão da qualidade até os 10S. Quando você consegue implantar os 5S, e aí você vai evoluindo para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, o nono e o décimo, você está preparado para receber uma norma ISO. Então a Honda foi quem criou o processo de 5S. E até hoje, dentro da Honda, isso existe. Certo? Mas vamos continuar com nossas pérolas para que vocês entendam. Às vezes vocês estão dentro do sistema produtivo e recebe lá um DDS, um diálogo direto de alguém, né? E fala sobre 5S e tal. E agora vocês estão se remetendo de onde vem, né? O Soichiro Honda, que era o dono da Honda, certo? Quando reconstruiu sua fábrica depois da Segunda Grande Guerra, certo? E hoje você vê que a Honda é uma líder mundial de mercado. Nenhuma marca americana chega a tomar o que a Honda tem, né? Que diga aí os motoqueiros, né? Não só os carros da Honda. E o Soichiro Honda conseguiu desenvolver um produto com excelência total, baseado em conceitos de qualidade e segurança no Japão, certo? Então lembrem, essas ferramentas básicas que eu falei para vocês, elas são iniciais, elas trazem um processo iniciais, mas com os adventos da informática, com os adventos da inteligência artificial, a gente começa a pensar em outros meios que lá na frente eu vou citar para vocês, certo? Mas aí eu gostaria de falar de uma ferramenta muito interessante, certo? É outra ferramenta que a gente chama de brainstorm. Ah, professor, o que é brainstorm? É um nome em inglês bem... É estranho esse nome, professor, brainstorm. Não, gente. Brainstorm é um nome dado a uma técnica grupal ou individual, na qual são realizados exercícios mentais com a finalidade de resolver problemas específicos. Essa técnica foi popularizada pelo publicitário e escritor Alex Osborne. O termo no Brasil também é conhecido como tempestade de ideias. E é muito usado aí em algumas empresas, inclusive, né, por psicólogos também, certo? Em seleções de emprego, aí em altos níveis, em altos escalões. Então, o brainstorm, ele tem umas técnicas práticas, certo? Mas o que seria esse brainstorm, professor? Olha só, eu posso fazer a relação do brainstorm, que é uma ferramenta de qualidade, uma ferramenta para a resolução de problemas, com a segurança. Bem simples. Numa reunião de CIPA, daria para se aplicar um brainstorm? Tranquilamente, pessoal, tranquilamente. O que é que a gente faz na reunião de CIPA? Os representantes dos empregados trazem problemas que têm que ser solucionados. Representantes dos empregadores vão pegar esses problemas e levar à gestão, trazer a forma de solução e o tempo em que isso pode ser feito. Mas não se chega num acordo simples. A gente precisa ajeitar a escada. A escada está com os degraus, o corrimão está solto, o guarda-corpo, e a gente precisa ajeitar aquela escada lá que dá acesso ao estoque.
Ah, tá certo, vamos anotar aqui, vou ajeitar esse cara aqui. Não é assim. É preciso que se tenha, além de mostrar o problema, a resolução desse problema. Então, o brainstorming pode trazer isso aí. Então, a gente pode fazer o círculo, né, que a reunião da CIPA já é feita assim, e pedir que cada um, ao mesmo tempo, comecem a jogar suas ideias para a resolução desse pequeno problema. Então, existem umas técnicas básicas que o brainstorm fala, certo? Uns pilarezinhos básicos, fundamentos. Então, quando se há um brainstorm, você não pode criticar as ideias que estão surgindo. Porque você tem que alimentar a criatividade dos caras até chegar àquela que você vai dizer, opa, essa dá para fazer. Tem que gerar grandes quantidades de ideias. E outra, não repetição. Não pode ter, tem que ter uma perspectiva diferente uma da outra. Ângulos onde eu posso olhar e ver a resolução. Incentive que as ideias saiam exageradas mesmo, porque depois a gente vai filtrar no brainstorm para que aquela ideia chegue ao ponto X. Quem sabe eu consigo resolver meu problema lá da escada do estoque sem gastar um centavo, porque a empresa vai pensar muito bem antes de gastar, viu, gente? Isso aí é lei de mercado, em qualquer empresa, certo? Defina o problema. Estabeleça o tempo e o lugar. Eu defini o problema. O lugar, escada que dá acesso ao estoque. O problema, corrimão solto, certo? Degraus quebrados. E aí, faça todo esse processo onde você será o moderador e facilitador. Então, espere as ideias fermentarem. Chegar aquelas ideias. Controle. Não deixe que sejam repetitivas. Não deixe que haja agressões ou fatos que vão passar do limite. Mas que aquilo ali seja um turbilhão. E aquela ideia que for mais melhorada é possível, a gente tem que aproveitar. Aproveitando essa ideia, aí sim, a resolução do problema pode chegar. Certo? Então isso é uma técnica mental. Certo? Seria bom fazer na prática. Quando a gente dá aula na sala de aula, a gente faz o brainstorm na prática. Certo? A gente ela elenca um problema e joga o brainstorm para que os alunos resolvam. O professor funciona como moderador, facilitador, e aí a gente chega no problema final. Só que tem uma questão, eu como moderador e facilitador, certo? Eu vou instigando até chegar onde eu quero, certo? Por exemplo, não, vamos ajeitar o corrimão. A gente tira aquele corrimão e compra outro. A empresa não tem dinheiro para fazer isso. Porque vocês já precisam entender que trabalhar com essa perspectiva. Então o brainstorm ele vai fazendo isso. Se não tem dinheiro, o que é que a gente pode fazer? Vamos avaliar. O corrimão está quebrado mesmo? A solda do corrimão quebrou? Ou só foi a parte de alvenaria que soltou? Começa só, já vai surgindo. Às vezes isso aqui é só uma simples suposição para vocês entenderem. O brainstorm ele serve para resolver muitas coisas. É usado até em reuniões grandes por aí, entendeu? Como solução do problema, certo? Depois do brainstorm, eu queria falar de uma ferramenta muito importante, que se chama PDCA. Essa ferramenta já é considerada moderna, junto com o brainstorm, certo? Porque o PDCA, ele existe um ciclo. E como é esse ciclo do PDCA? Se falou em qualidade, se fala em PDCA. Certo? Plan, do, check, action. Planejar, certo? São as bases do PDCA. Quando eu digo assim, PDCA. Certo? Planejar. Do, executar. Check, verificar. Action, ação. Certo? Então, planejar, verificar, executar, ação. Esse é o ciclo do PDCA. Certo? O PDCA, ele ajuda dentro desse ciclo a aferir problemas, a desenvolver soluções.
Quando eu entro no P para planejar, eu vou definir metas. Eu vou definir métodos para atingir aquela meta que eu preciso. Quando eu vou executar, já definindo a minha meta e os métodos que eu vou ascender, que eu vou atingir o meu objetivo, então eu entro no executar. Quando eu vou executar, eu preciso o quê? Que eu treine as pessoas exatas para executar aquelas metas, para executar aqueles processos, executar o trabalho. Entendeu? E aí eu vou para ação, action, tomar ação apropriada. Depois que o pessoal está treinado, depois que a meta está definida, depois que o processo está pronto, então tomar ação e começar a executar. E por último, dentro do processo de qualidade de aferição, eu vou checar, eu vou verificar, verificar os resultados. E aí dentro desse ciclo, eu consigo o quê? Perceber se minhas ações, os meus objetivos, quanto à segurança, quanto à qualidade, estão sendo alcançados, certo? O PDCA é uma ferramenta que ele serve para tudo. Então, aí na internet mesmo, vocês vão, se vocês digitarem ciclo do PDCA, vocês vão conhecer até pessoas que fazem concurso usando o PDCA, porque aí ele começa a definir as metas dele. Qual é a meta dele? Passar no concurso, certo? Se ele define essa meta, e aí o que é que ele vai fazer? Eu quero passar no concurso, aí eu vou executar. Como é que eu vou executar? Vou treinar. Então ele começa a fazer o D, o do, executar. Ele começa a estudar, treinando, aprendendo, verificando. Quando ele está com toda a metodologia pronta, aí ele vai para a ação, que é o aprendizado. E no final, ele vai fazer o check, que é o quê? Através de provas, trabalhos e exercícios, ele vai aferir o nível de conhecimento dele. Então, olha só como o PDCA, dentro de uma concepção mais rápida, porque ele é bem amplo, né? E vocês devem ver que eu estou fazendo aula online, gravada, certo? Mas estou soltando aqui a base do PDCA para vocês, certo? Eu posso desenvolver essa questão. Eu posso desenvolver qualquer meta que eu tenha que atingir usando o ciclo do PDCA, certo, gente? Programa muito bom mesmo, certo? Desenvolvido para planejar, fazer, checar e corrigir. PDCA, ele tem como fundamento essas bases. Planejar, ações responsáveis, fazer, cronograma, guardar informações. Checar, medir, acompanhamento, aferir resultados. Corrigir é todo o ciclo que deu o erro, então volta e vamos corrigir. Então ele é constante, ele não para, por isso que se chama ciclo de PDCA. Até que o resultado, a meta, seja atingida, entendeu? Por isso que eu não estou me habitendo muito àquelas ferramentas mais antigas, como ficha de verificação, histograma, certo? Porque já ficou ultrapassado. Hoje a gente está indo diretamente para essas ferramentas mais modernas que já foram criadas após, certo? Os princípios básicos dos fundamentos da qualidade. Então eu posso aplicar um PDCA na segurança do trabalho? Posso sim. E como devo fazer? Né? Devo sim, sempre seguir o ciclo. Planejar, fazer, agir, checar. Todo técnico de segurança tem que fazer isso. Aprendam vocês que não se pode fazer nada dentro de segurança do trabalho aleatoriamente. Então usar um PDCA, certo? Para fazer uma ação, para aferir o seu resultado dentro da empresa é muito bom, viu, gente? E eu digo uma coisa aqui a vocês. A gente precisa mostrar resultados. Eu vou finalizar com essa questão. Por essa aula introdutória. Essas ferramentas da qualidade, eu falei para vocês que elas dão resultados aferidos através de seus relatórios, através de suas planilhas, através de seus dados. Então eu posso ter dados dentro da qualidade que vão me dizer a empresa onde a empresa deve investir.
no X daquele problema para sanar se ela quiser. Então não se fala em segurança mais no trabalho, não se conscientiza patrão. Patrão se fala em custo. Então quando você for apresentar um problema dentro de uma empresa, vá cercado desses subsídios. Vá cercado de um PDCA. Vá cercado de uma estatística. Certo? Monte o seu plano. Avalie as questões. Isso é qualidade dentro da segurança. Já pensou você trabalhando no ambiente de trabalho, o cara te questiona, rapaz, você tem alguma estatística aí de acidentes nas mãos, cortes, decepações? Rapaz, peraí. Cara, cadê o seu PDCA? Cadê o seu histograma? Então, olha aí a relação inicial, a relação básica que eu estou falando para vocês. Entendeu? Nós, da segurança do trabalho, dependemos da qualidade. A qualidade depende da segurança, a segurança depende da qualidade. Não se faz segurança do trabalho sem dados. E a qualidade, ela fornece esses dados para vocês. Então, eu queria dar um grande abraço em todos. Fiz essas aulas introdutórias, certo? Vocês vão pesquisando aí o que eu falei, façam o que eu digo, criem esse gosto em pesquisar. Porque o bom técnico em segurança do trabalho, ele é o curioso, ele vai atrás, entendeu? E a gente tem ferramentas boas de pesquisa, a gente tem o Google aí, a gente tem muita coisa que vai nos orientar. Não espere só pela sala de aula, você tem que mudar essa concepção, tem que fazer o seu PDCA, use essa ferramenta da qualidade. Se você tiver com dúvida, faça o brainstorming você mesmo, certo, gente? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Obrigado a todos por esse momento.